Essas ferramentas de IA, além do uso bélico, ele também pode ser usado para influenciar eleições, né? Essa coisa que você falou da guerra híbrida, isso pode acontecer. Com certeza. E é um fenômeno que todo mundo que usa a internet já deve ter experienciado isso, que é uma coisa que faz a gente parecer que a gente tá maluco e que é aquela questão de, assim, você vê um vídeo que é um absurdo e você diz, não é possível que alguém concorda com isso. E daí você vê centenas de comentários concordando com aquilo. Não quer dizer que não existam centenas de pessoas que concordam com isso, não quer dizer que não tenha muito maluco na internet. Mas isso é uma das coisas que pode ser usada para impulsionar o tipo de discurso e aumentar a penetração dele. Então, mesmo sem essas ferramentas mais avançadas, no governo Bolsonaro, na última eleição, a gente viu o uso disso para aumentar as hashtags no Twitter, né? Então, basicamente, o jeito que funcionava é que o governo, os filhos do Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro lá, o Carlos, eles começavam com algum discurso e algumas hashtags, e daí vários bots replicavam o mesmo texto usando essa hashtag, e daí isso subia, né, nos rankings lá, e daí o que você via era os grandes influenciadores de direita, você via esses políticos falando, e você não via um mar de comentários repetidos que estavam fazendo esse tipo de coisa. Com as ferramentas LLM agora, a gente pode ter um mar de mensagens que são inclusive diferentes, mas elas estão falando a mesma coisa, né? E de novo eu vou recomendar no meu canal, tem um vídeo que eu acho que o título é Sim, você foi enganado por robôs, onde eu mostro exemplos de como isso funciona, eu mostro artigos falando sobre isso e é bastante assustador. Voltando um pouquinho para a Palantir, os dois principais nomes por trás da empresa são o Alex Karp e o Peter Thiel, né? E aí eu trouxe algumas coisinhas que eles andam falando por aí para a gente entender melhor quem são essas pessoas. Então, algumas frases do Alex Karp. Abre aspas. Palantir está aqui para ser disruptiva e fazer as instituições com quem temos parceiras as melhores do mundo. E, quando necessário, assustar nossos inimigos e, quando for preciso, matá-los. Fecha aspas. Outra frase bonitinha dele. Não acredito em ganhar e perder, acredito em dominação. Por favor, comente essas falas do nosso amigo. Não tem nem muito o que comentar, né? Mas isso junta basicamente todos os pontos, assim, nada melhor do que ouvir da boca do próprio cara falando isso, todos os pontos que a gente estava falando, assim. É, não só é a empresa dizendo, nós faremos o que for necessário para a gente conseguir essa parceria com o governo, né? Para a gente conseguir esse dinheiro, esses contratos, então passando por cima da lei, da ética, fazendo qualquer tipo de crime de guerra, como também isso mostra esse novo projeto, né, de que assim, o, nós somos superiores, né? Os Estados Unidos, ele é superior, que nem eu disse. Isso é uma coisa que está desde a fundação dos Estados Unidos. Eles têm a questão do destino manifesto do país, que ele é um país que tem essa missão civilizatória, um país que tem esses valores sobre o qual ele é fundado. Mas quando o cara diz isso, literalmente, tu vê assim, tá, ele não tá preocupado com lei, com ética, com moral, ele só tá preocupado em defender a sua pátria e ganhar muito dinheiro no caminho, né? Inclusive, o Alex Karp em si, se vocês verem a trajetória desse cara, ele é um cara que ele meio que sempre foi pelo caminho que mais dava dinheiro. Na eleição do Biden lá, ele doou dinheiro para a campanha do Biden, né? A eleição que o Biden venceu. Aí agora tá aí abraçado com o Trump. É o cara que quer ganhar muito dinheiro e não tá preocupado com essas questões aí, como a vida humana e a ética e a moral. Uhum. E aí tem o Peter Thiel, que é um cara que, além de ser bastante de extrema direita, ele tem um componente religioso, apocalíptico. Ele tem feito umas palestras falando sobre o anticristo, são palestras que com poucos convidados, ninguém pode entrar com celular, tem todo um esquema de segurança para o que é dito ali não vazar, mas alguém conseguiu gravar e passou esse material para o The Guardian, para o jornal britânico The Guardian. Eles fizeram uma matéria bem extensa dizendo mais ou menos do que se trata essa coisa do anticristo, do Armagedon, que é um negócio bem confuso, bem difuso também, mas basicamente o Peter Thiel defende que o Armagedon vai ser iniciado por uma figura do tipo anticristo, que ele vai se usar desse medo de uma terceira guerra mundial ou das mudanças climáticas para conseguir muito poder, e ele acredita que vai existir um governo único no mundo inteiro,
E esse governo único vai ter como missão frear o progresso tecnológico. E aí a cereja do bolo é que ele já vê sinais desse apocalipse acontecendo, e um deles é que hoje está mais difícil você esconder dinheiro em paraísos fiscais. E eu queria também que você comentasse essas falas do nosso amigo Peter Thiel. É que assim, o que que a gente pode comentar? O que é muito engraçado sobre esse papo dele é exatamente isso que tu falou. O cara é meio que uma mistura de fanático religioso com ultralibertário na economia. E, e ele parece estar falando dele mesmo, né? Tipo, o projeto que ele está descrevendo de um governo mundial, de um anticristo, muitas pessoas dizem, tá, mas o que é... O próprio Peter Thiel é um desses caras que disse, assim, que a política é um problema e a gente precisa, né, usar a tecnologia para passar por cima dela. Ele financia vários projetos com a grana que ele tem, que são projetos que alguns jornalistas chamaram do The Authoritarian Stack. Como é que a gente poderia falar disso? Porque stack é o que a gente chama as ferramentas tecnológicas, né? O desenvolvedor tem uma stack de produtos que ele usa, e ele desenvolveu, assim, vários produtos, startups que ele investe, que são baseados nesse tipo de coisa, e ele também, por exemplo, é um grande entusiasta dos projetos de cidades independentes, que eles chamam, que a ideia toda é deixar bilionários comprarem um território e eles serem o rei daquele território, né? É a questão da propriedade privada levada ao mais extremo. Então, assim, se a pessoa é dona desse pedaço de terra, as leis aqui são definidas pela pessoa que é o dono desse pedaço de terra. Então, esse é o Peter Thiel, e não tem muito o que a gente comentar sobre isso, porque eu acho que, assim, para qualquer pessoa que não é insana, esse papo dele dá para entender o problema disso. O problema que a gente tem não é convencer as pessoas de que é uma maluquice isso, é a gente entender que isso está servindo um propósito, né, para a burguesia nesse sistema, que nem eu disse, de manutenção e gerência deles nesse lugar. Eles estão dizendo: nós vamos criar um projeto tecnológico, nós vamos criar um projeto político que permite essas pessoas que estiveram sempre no controle, essas famílias, essas hierarquias, elas continuarem se mantendo no controle frente à crise climática, à crise econômica que a gente vai começar a enfrentar, e a única coisa que poderia lidar com isso seria a organização dos trabalhadores, né? Então, por isso, os projetos são extremamente anticomunistas, extremamente antipovo, extremamente contra a organização dos trabalhadores também. É importante a gente tentar fazer essa distinção aí. Uhum. Mas essa ligação, né, da alta tecnologia com esse discurso religioso meio fanático até, né? Isso é uma coisa nova? É só uma loucura dele ou é uma estratégia também? Eu acho que é os dois, tá? Porque eu não sei dizer, assim, eu não consigo puxar um contexto histórico para ti, porque eu não sou um historiador, mas tem uma frase famosa que é aquela de que a tecnologia avançada o suficiente, ela é difícil de diferenciar de magia. É a versão da TechPix também, né? Não é Uhum. magia, é tecnologia. E muitas vezes a gente mistifica, né? A gente mistifica as coisas, literalmente, a gente fetichiza essas tecnologias, e isso a gente tá vendo. Eu acho que a gente falou da última vez que a gente tava falando só sobre modelos de linguagem, sobre as alucinações com IA, Sim, sobre sim. a psicose de IA. É exatamente esse tipo de coisa, assim, a tecnologia, ela cria esse fanatismo, porque ela consegue responder perguntas que são muito difíceis de responder, ela consegue tomar o lugar das regras sociais e das decisões humanas por meio de sistemas que no final eles são controlados por essa elite, né? Eles são programados para fazer esse tipo de coisa, mas se ela for um deus, se ela for mistificada, se ela tiver junta de um discurso apocalíptico e religioso, é mais fácil de engolir esse tipo de coisa. Então, é por isso que também, durante a história, todos os tipos diferentes de fascismo que a gente teve, muitos deles têm esse componente esotérico, esse componente religioso junto, assim. São coisas que parecem que não funcionariam, mas na realidade elas funcionam muito bem, né? A gente pensa que a tecnologia é a terra da razão e que todo mundo são cientistas e só lida com números e o pessoal de exatas, mas não. Essas coisas, elas vão mais junto do que a gente imagina, assim. No início do programa você disse uma coisa que eu queria retomar agora. O governo brasileiro tem contrato com a Palantir?
Tem, então, olha só, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Isso é uma coisa que até eu peço para o pessoal que é jornalista, que tem mais acesso às questões de fontes, fazer essa pesquisa, porque eu não sou um jornalista também, né? Eu sou, sei lá, um divulgador científico, né? Eu sei falar da minha área ali, que é tecnologia. A maneira que funciona, tá? E vocês podem procurar isso, procurem GovBR FNDE Palantir. A gente tem uma nuvem que o pessoal diz que é uma nuvem soberana, né? Uma infraestrutura tecnológica que pode ser usada por instituições do governo para rodar produtos aqui dentro do Brasil. Só que essa infraestrutura, ela é híbrida. A gente tem contratos com empresas lá de fora, como por exemplo a AWS, Google, Microsoft, para a gente contratar computadores deles para usar nos produtos aqui de dentro. Inclusive essas próprias empresas, esse é um dos grandes problemas da linguagem de soberania digital, elas vendem esses produtos, tá? Como produtos de nuvens soberanas para que estados comprem os países, né? Cidades comprem esse tipo de coisa. Mas então, basicamente, tá? Como é que a Palantir acessa os dados do FND? Existe um marketplace da Serpro, a empresa de serviço de processamento de dados, onde eles fazem essa intermediação, assim, produtos que não tem aqui dentro, que a gente não tem infraestrutura, eles podem ser contratados via a Serpro de empresas lá de fora, então da AWS, mas também da Palantir. Então, de novo, procurem Gov, BR, FND, Palantir, vocês vão ver que tem uma reportagem sobre a celebração desse contrato, tá? E daí tem, inclusive, as pessoas que estão ali, tem o que eles estão falando, e daí sim, o FNDE usa produtos da Palantir para fazer o processamento desses dados, tá? E daí, de novo, eu disse, quem quiser investigar isso, eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais coisa, inclusive pessoas, né, que trabalhavam em empresas aqui estatais, e daí essas pessoas saem e algum tempo depois estão trabalhando em empresas lá de fora, inclusive celebrando esses contratos, sabe? Então, é uma coisa que mostra também a porta giratória que a gente tem dos órgãos governamentais com essas empresas, que é uma coisa que obviamente acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os lugares, mas sim, isso é uma coisa que tem que chamar a atenção para vocês. Algumas pessoas já falaram sobre isso, inclusive, por exemplo, o Sérgio Amadeu falou muito sobre essa situação da FNDE quando aconteceu. Lucas, para a gente encerrar, você vê perspectivas de resistência a esse tecnofascismo que tem ali, né, quase que uma expressão máxima no Manifesto da Palantir? Acho que sim, tá? Uma das coisas que eu fiz no vídeo que tu citou, e até não sei se tu notou isso, é que isso não é a solução, tá? Mas uma das coisas que me chama muita atenção é como esse pessoal, ele é meio ridículo, sabe? Eles são uns bufões, assim. O próprio Trump é uma figura muito ridícula, né? Não quer dizer que eles não sejam extremamente perigosos, não quer dizer que não seja sério isso que eles estão fazendo. Mas uma das coisas que aquela carta é eles ameaçando mesmo, é eles tentando dizer assim, nós somos poderosos e vocês não têm esperança nenhuma contra a gente. Inclusive, recebi alguns comentários de haters que disseram, né, não existe nada que possa ser feito, vocês comunistas vão ser eliminados pela Palantir. Inclusive, a pessoa com o logo da Mossad lá, né, o de Israel, a agência de inteligência de Israel, falando esse tipo de coisa. E a primeira coisa é a gente entender que a gente não perdeu essa luta, que a tecnologia ela não é esse Deus que impede que a gente reaja, que a gente se organize. Então isso é bastante importante. E a segunda coisa é que a gente precisa da organização da classe trabalhadora e a gente precisa de uma análise real de quais são, né, os riscos materiais, do que a gente precisa desenvolver, porque o exemplo que eu falei da resistência do Irã, para mim é muito ilustrativo. Todos os analistas de geopolítica, mesmo os que estavam mais otimistas com relação à resistência do Irã, ficaram chocados com a resistência que foi feita, com a maneira como eles conseguiram desmontar a ofensiva dos Estados Unidos, não, né, que eles não tenham sofrido, não que não tenha tido muitas baixas e que provavelmente o país vai demorar muito para se recuperar disso, mas se imaginava, né, que nem o próprio Trump falou, que era 45 minutos entrada e saída ali do Irã e ia ter acabado essa guerra. E não foi, eles mostraram que com uma organização militar, com uma união do povo em prol de resistir aquilo, né, por mais reprovável que seja o regime lá, por mais problemas que tenha, a gente não acha que a solução seria os Estados Unidos ocupar eles para extrair recursos naturais deles lá, né? Então isso mostra que a tecnologia não é uma coisa sem volta e que ela vai nos escravizar,
porque tem muito essa visão de que nós estamos atrasados, nós somos um país que não desenvolveu isso e a gente não consegue. E daí, nesse sentido, a gente pode começar a desenvolver essas coisas também, né? Eu acho que, mesmo a gente estando atrasado, e mesmo a gente tendo essa dificuldade, a gente pode fazer um plano que vá atacar as áreas específicas e fazer parcerias com países que queiram fazer parcerias com a gente e não dominar a gente, como é o caso dos Estados Unidos. A gente pode tentar construir isso. Obviamente vai ser muito difícil, mas eu às vezes sinto que a gente não tem outra escolha, né? Então muitas pessoas começam nesse derrotismo de vai ser muito difícil, mas meio que a derrota a gente já tem. O desenvolvimento das tecnologias de hardware, das tecnologias de software, esse tipo de parceria, é uma coisa que a gente teria que buscar. A gente pode entrar em detalhes até do que seria, mas é mais ou menos assim que eu acho. Eu acho que só não aceitar a derrota já seria muito importante e ver na organização uma solução para isso, eu acho que é por aí, mais ou menos.